Quando se trata do seu filho, o que você é capaz de fazer? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Olá, é uma alegria poder compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. O meu desejo, a minha oração é que Deus abençoe grandemente a sua vida e também toda a sua família. Quando se trata do seu filho, o que você é capaz de fazer? É sobre isso que nós vamos conversar hoje e é sobre isso o que diz a história de hoje. No Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 46, nós encontramos o segundo milagre que Jesus realizou lá em Caná da Galileia. Tudo se passou na casa de um pai, tudo aconteceu na casa de um pai desesperado, cujo filho, a criança, estava com uma febre muito alta. A Bíblia diz que aquele pai era um oficial do rei, um homem que tinha poder, que tinha prestígio, um homem reconhecido em sua cidade, na região de Cafarnaum. Mas quando o seu filho estava doente, ele ficou sabendo que Jesus estava em Caná da Galileia, e então deixou para trás a sua agenda, os seus planos, os seus objetivos, e viajou cerca de 30 quilômetros para se encontrar com o Senhor Jesus. E por que ele fez isso? Simples. Se você é pai, você vai entender muito bem. Quando se trata dos nossos filhos, nós somos capazes de qualquer coisa. Quando se trata do nosso filho, dos nossos filhos, nenhum preço é tão alto. Quando se trata dos nossos filhos, nenhuma dor é tão profunda. Quando se trata dos nossos filhos, nenhuma distância é tão longa. Aquele pai, então, viajou cerca de 30 quilômetros e quando ele chegou lá em Caná da Galileia, ele começou então a rogar ao Senhor Jesus para que fosse até a sua casa e curasse o seu filho. E interessante que a palavra rogar ali é a ideia de clamar insistentemente. A única coisa que vinha em sua mente era: Senhor, desce comigo, meu filho precisa, ele precisa do Senhor. Mas quando você olha para o texto, versículo 48, a resposta de Jesus, ela foi surpreendente. Jesus disse para ele: você veio aqui por causa dos sinais, dos prodígios, dos milagres, ou você sabe quem eu realmente sou? É como se Jesus dissesse para ele: você veio para cá simplesmente porque você quer um milagre, ou você sabe que eu sou o Filho de Deus, o próprio Deus? E por que Jesus reagiu assim? Por que Jesus respondeu àquele pai aflito dessa forma? Porque lá em Caná da Galileia, Jesus estava em meio a outras pessoas, a uma multidão de pessoas que estavam ali simplesmente por causa dos milagres e não pelo fato de quem Jesus é, o próprio Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus. Mas a resposta daquele pai foi extraordinária. Versículo 49, ele disse o seguinte para o Senhor Jesus: Senhor, eu não sei do que o Senhor está falando, mas eu sei de uma coisa: se o Senhor não descer comigo depressa, se o Senhor não for agora, o meu filho vai morrer. Em outras palavras, é como se ele dissesse: eu não entendo nada de sinais, de prodígios, de milagres, mas uma coisa eu sei: se o Senhor não for comigo, se o Senhor não fizer alguma coisa, o meu filho não vai sobreviver. Jesus então, versículo 49, respondeu para ele: vai, teu filho vive. Então a Bíblia diz que aquele pai viajou mais 30 quilômetros, simplesmente com a palavra de Jesus, sem nenhuma garantia de que o menino estivesse curado. E diz então o texto que quando ele se aproximava de sua casa, os servos lhe vieram ao encontro, e eu posso imaginar o coração daquele pai desesperado: e agora? Será que meu filho morreu? E antes que ele perguntasse qualquer coisa, os servos disseram para ele: mestre, teu filho está vivo. E ele então perguntou para os servos quando foi que ele começou a melhorar. Perceba, na cabeça dele, a febre foi deixando o menino devagar. Mas os servos lhe disseram, versículo 52, não, mestre, não foi assim não. Ontem, à hora 7ª, a febre o deixou de uma vez por todas. Foi automático, foi instantâneo, foi ontem, à hora 7ª. Então diz o versículo 53 que ele parou por um momento e começou a calcular. Primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta, quinta, sexta hora, hora 7ª, e ele então concluiu que foi exatamente a hora em que Jesus disse para ele: vai, teu filho vive. E diz a Bíblia no versículo 53 que ele então contou a história para sua esposa, contou a
história do seu encontro com Jesus para o seu filho, contou a história para os seus servos, e o texto diz que ele creu e também toda a sua casa. Então João nos diz, no versículo 54, que aquele então foi o segundo milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia. O que é que nós podemos aprender com esse texto? Há várias lições que nós podemos aprender e tirar desse texto, mas eu quero destacar duas hoje. A primeira lição é que todo milagre acontece a partir de um grande problema. E isso significa que se você hoje está enfrentando um grande problema, pode ser o início de um milagre extraordinário que Deus quer realizar em sua vida. E a segunda lição que nós aprendemos é que a cura física é algo muito bom. O milagre físico de uma cura é algo muito bom. Mas a cura espiritual, a salvação de uma alma, de uma família, é algo muito melhor. E eu não posso terminar a mensagem hoje sem antes perguntar para você: você já experimentou esse milagre? Você já experimentou a cura, o milagre da salvação em sua vida? O meu desejo e a minha oração é que a sua resposta seja sim. Eu já experimentei esse milagre, o milagre da salvação. Jesus é o Senhor e o Salvador da minha alma. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor te abençoe com graça e misericórdia, que o Senhor te abençoe e te dê a paz. Um grande abraço e até a próxima devocional.